pauta como chega mais, a pauta agora é moda e comportamento. E a gente vai bater um papo com o escritor e consultor André Carvalhal, conhecido por seus livros best-sellers com um olhar voltado para a moda e suas diversas questões sobre os problemas do sistema da moda. E vem ganhando cada vez mais destaque nas redes sociais, através do seu perfil no Instagram, abordando nosso comportamento e a nossa relação com o mundo em que habitamos, partindo das principais tensões que estamos vivendo nos tempos de hoje, passando por pautas como autoconhecimento, sustentabilidade, veganismo e até movimentos em prol de grupos minoritários. Em seu mais recente livro, que tem um título bem esperançoso, que é Como Salvar o Futuro, seria esse um respiro para os dias atuais ou um se liga, porque o futuro já é agora? Essa já é a minha primeira pergunta para ele, com quem vamos conversar aqui ao vivo na noite de hoje. O André já está aí. Oi, André, boa noite. Que prazer falar com você, tudo bem? Olá, boa noite, o prazer é todo meu. Boa noite para todo mundo também que está assistindo a gente agora. Tenho acompanhado você já há muito tempo e a gente tem visto esse boom, quanto você tem sido necessário para muitos de nós através dos seus posts nas redes sociais, mas a sua habilidade com a escrita, né, visível através dos seus best-sellers e livros, que inclusive já li também alguns, mas um em especial parece aquecer um pouquinho aí o nosso coração, porque o título é bem esperançoso, Salvar o Futuro. Como salvar o Sim. futuro? A pergunta é justamente essa, seria um respiro para os dias atuais ou um se liga, porque o futuro é agora? Então, essa é uma ótima pergunta, porque na verdade, quando eu pensei nesse título do livro, justamente era essa provocação que eu queria causar nas pessoas, né? Eu acho que muita gente tem comprado o livro, buscado o livro com essa esperança de encontrar alguma fórmula mágica ou alguma receita de como salvar o futuro. E, na verdade, o livro ele é esse grande chamado para a gente despertar que o futuro ele é feito através das ações que a gente realiza hoje, né? Eu gosto muito de uma imagem de que o futuro é alguma coisa que está a 2 passos da gente. Então, quando a gente chega pertinho dele, ele anda mais 2 passos. Então, o futuro ele é um eterno presente, né, onde só o que conta é o que a gente está fazendo hoje e não o que a gente, enfim, está deixando para fazer para amanhã. E quando a gente fala do nosso futuro, né, do futuro da nossa humanidade, do futuro da nossa espécie, mais do que nunca é importante a gente tomar consciência das urgências que a gente tem à nossa volta, né, e daquilo que a gente precisa consertar e resolver para conseguir ter um futuro brilhante. Fantástico. Aí tem uma dúvida que me permeia também, porque ele é tão atual, esse livro, mas você começou a escrever ele quando? Foi durante a pandemia ou ele já estava pronto? Então, excelente pergunta. Eu comecei a escrever esse livro antes da pandemia. Eu entreguei ele para minha editora em dezembro. A pandemia começou em março, né, do ano passado. Eu entreguei em dezembro. E a gente tinha ficado com esse projeto meio que na gaveta. A gente ia lançar mais para o final do ano. A gente, enfim, estava analisando o que ia acontecer. E quando a pandemia surgiu, a gente entendeu que ele era um livro muito atual, muito necessário para esse momento e bastante conectado com tudo que a gente estava vivendo. Mesmo que eu, enfim, jamais pudesse imaginar que a gente ia passar pelo que a gente está passando. Então a gente correu no primeiro momento e ano passado a gente conseguiu lançar ele em versão digital, em e-book, quase no final do ano, porque não tinha gráfica, não tinha livraria, não tinha nada aberto ao longo do ano. E agora, nesse mês passado, a gente lançou a versão impressa que vocês me mostraram aí numa foto. E eu estou super feliz, em menos de um mês o livro ele já está quase esgotando, a gente já vai lançar uma segunda edição. Inclusive, eu rodei várias livrarias aqui atrás, e todas, na verdade. Liguei para todas, não tinha ainda. Depois eu vou fazer esse lançamento para cá também, né? Para o Nordeste, apesar de ter o Boa, tem que online. ser. E Pois tem, é. tem um livro seu que é Vivo o Fim, que me marcou muito, né? Eu tenho formação em moda, pós-graduação em moda, eu já tinha lido ele há bastante tempo. E no início da pandemia, eu lembro que eu indiquei ele para muitas empresárias que são amigas, colegas, pessoal do mercado da moda aqui. Eu falei, olha, leiam
fiz um IGTV falando sobre isso, e ele tem muita ligação com esse seu novo livro, ou é impressão minha? Eu ainda não li o seu novo livro. Tem super, você super adivinhou. Isso foi uma coisa que aconteceu também bastante. Muita gente resgatou esse livro logo no início da pandemia. Ele tinha sido lançado há 2 anos já. É o meu livro mais legal, que eu acho. Ele, inclusive, foi finalista do Prêmio Jabuti, que é um Sensacional. prêmio tipo o Oscar da literatura aqui que existe. É, e foi um livro que, por não tratar tanto de moda, meus livros anteriores, eles eram sobre moda. Esse, O Vivo o Fim, né? Você que leu, você sabe que ele fala muito sobre esse novo mundo, né? Que a gente precisava construir, sobre novos movimentos, mudança na economia, mudança na forma da gente trabalhar, na educação e também na moda. Ele falava muito que o mundo que a gente estava vivendo ele já tinha acabado, precisava se transformar. E foi um livro que, apesar disso tudo, enfim, não era um dos meus livros mais vendidos. Os livros de moda realmente eram os livros mais vendidos. E quando começou a pandemia, muita gente se lembrou dele e falou: Nossa, esse livro ele tem tudo a ver com o que a gente está passando hoje também. E foi uma das coisas que também estimulou muito a gente lançar o Vivo o Fim, o Como Salvar o Futuro, né? Porque de alguma forma eles se complementam. E Então, você realmente pescou bem aí a ideia. é muito bacana essa sua abordagem mais contemporânea e mais global, envolvendo comportamento, sustentabilidade, etc. Nesses teus dois últimos livros, diferente dos primeiros, como moda Isso. com propósito e tal. E é impressão minha, você também trouxe isso para as redes sociais. E lá tem vários posts que a gente olha e diz assim, nossa, mas é isso que eu estou sentindo? É isso que está acontecendo? Isso. Como esse post que a gente está vendo aí, né? Volta lá. É. Cansado de Cansado de estar estar cansado, cansado. a sociedade do cansaço. Porque acaba que está tudo relacionado, né, André? E eu vi também seu Exatamente. crescimento nas redes sociais. Você hoje tem essa noção do quanto você também está ajudando as pessoas durante a pandemia? Aí eu fico super feliz com isso, porque, assim, na verdade, a minha trajetória, ela começou na moda, depois eu comecei a entender que o meu propósito estava muito conectado a fazer moda de um jeito diferente. Aí eu Massa. acabei indo para um viés, assim, bem mais consciente. Meu livro Moda com Propósito, ele fala sobre isso. E aí eu fui me aprofundando cada vez mais em sustentabilidade, fiz uma especialização em design para sustentabilidade. Fui diretor criativo da Alma, que era uma marca de moda sustentável, então tracei bastante esse caminho ali, até que eu comecei a entender que a sustentabilidade ela era muito mais abrangente do que a gente entendia ou falava, né? Assim, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa automaticamente em meio ambiente. Tem até pesquisas muito engraçadas nesse sentido, que as pessoas falam automaticamente sobre reciclagem, sobre lixo. E, obviamente, isso também tem a ver com sustentabilidade, mas sustentabilidade é algo muito mais amplo e envolve também o viés social, o viés cultural. E hoje eu tenho visto cada vez mais que tem uma conexão muito grande também com o nosso viés subjetivo, com o autoconhecimento, Massa. com o conhecimento da gente, do nosso propósito. Afinal de contas, somos nós que fazemos o mundo, né? Então, assim, se o mundo vai bem ou vai mal, é, também tem um pouco a ver com a forma como a gente está se comportando. Quando eu digo a gente, somos todos nós, né? Consumidores, políticos, trabalhadores, né? Empresários, enfim, todo mundo, né? De fato, cada um tem o seu papel ali na cocriação do mundo. E, E eu comecei a entender que isso também conectava mais as pessoas, sabe? Falar de outras coisas ligadas à sustentabilidade. Então, a ideia do perfil hoje é essa. olha aí, e você sente hoje essa repercussão? Porque, inclusive, esse post, eu vi muita gente compartilhando, dizendo, é isso. A gente está vivendo esse Sim, momento desse esgotamento social e total. pessoal. Os posts são baseados em pesquisas, ou você também sente e ali você posta e se conecta? Você falou uma coisa que eu sinto assim constantemente, quase todos os dias eu leio milhões de pessoas falando sobre isso.
As pessoas comentam muito nos meus posts assim, nossa, é isso. Aí marcam uma amiga e falam, amiga, olha, é o que a gente estava conversando ontem. Então, eu acho que tem de fato essa conexão essa importância, assim, né, de representar esse momento que a gente está vivendo hoje. Isso é um reflexo também muito do que eu estou vivendo, mas também muito do que eu estou observando na sociedade, né, no comportamento humano. Eu trabalho com isso, eu trabalho com pesquisa, trabalho com comportamento, trabalho com consultoria, então eu consigo fazer essa conexão. E o meu objetivo ali é mostrar para as pessoas a conexão de todas as coisas. Então, esse post que fala sobre o cansaço, fala, na verdade, sobre essa exploração infinita, né, da gente, do nosso tempo, esse compromisso de otimizar, de ser cada vez mais, de ser cada vez melhor, de extrair cada vez mais da gente, da nossa subjetividade, que é exatamente o que a gente tem feito com o planeta, exatamente o que a gente tem feito com a natureza. Então, acho que nesses posts, a minha intenção é conseguir conectar isso e mostrar para as pessoas que existe relação entre todas as coisas. E também que muita gente está sentindo o mesmo que a gente, né? Que a gente não está sentindo as coisas sozinho. Muito bom. Inclusive, a Daniela Oliveira, que é jornalista e é do nosso casting, ficou super animada ao saber que a gente iria te entrevistar. E ela disse que esse post foi o que ela mais se conectou, mais se identificou. E ela gravou um vídeo aqui pra gente Ai, que ampliar esse lindo! bate-papo. Vamos ouvir? Que demais! Oi, pessoal do Chega Mais. Aqui é a Daniela, jornalista, e eu queria falar com vocês sobre esse tema que eu achei muito interessante. Quando a Karine veio falar comigo, eu tinha inclusive encaminhado um post para o Benário que falava sobre isso, sobre essa sensação de esgotamento que a gente tem. E o que tinha acontecido com a gente era justamente que a gente dormiu bem na noite, a gente estava dormindo bem a noite inteira, acordamos de manhã, mas no momento que a gente acordou a gente já estava cansado, né? A gente tem essa sensação de esgotamento, não sei, a energia sugada, alguma coisa assim. E uma outra observação que eu queria fazer é que por conta da profissão de jornalista, a gente meio que quer estar sabendo de tudo, sabe? A gente fica com aquele sentimento de que está perdendo alguma coisa, ou de que não está sabendo alguma coisa, ou de que precisa saber de alguma coisa que a gente não sabe ainda, ou que a gente não se informou, ou que a gente não leu, ou que a gente não olhou o telefone. Eu acho que esse sentimento ele é latente em muitos dos profissionais de jornalismo. Fora isso, eu queria falar também sobre a forma que eu faço para tentar remediar isso, esse sentimento, essa sensação de mente cansada, ou de corpo cansado, da cabeça ocupada, que é praticar atividade física. Eu me encontrei em uma atividade física onde eu esqueço meu celular, esqueço um pouco a vida, esqueço tudo que a gente está passando e fico ali aqueles 50 minutos, aquela 1 hora realmente fora do mundo ao meu redor e me concentro naquilo e consigo relaxar. É isso. Dani, um beijo pra você, obrigada. E como é bom quando a gente faz isso, né? A gente se ouve e a gente acaba cooperando um na vida do outro, porque eu não sei se você também tem essa sensação, André, mas a sensação que eu tenho é que a gente está sendo meio cobaia de algo que a sociedade nunca viveu e que a gente está se descobrindo e redescobrindo como viver, seria isso, e aí vai englobar todas as áreas, inclusive a moda, o comportamento de consumo, o que a gente acha que é indispensável, mas na verdade a gente está sendo estimulado e por aí vai, né? Exatamente. Na verdade, assim, primeiro, super obrigado pela fala de antes, adorei. Também me identifiquei com várias coisas. E, na verdade, essa sensação, né, de que a gente é um experimento, né, de que a gente está aqui meio que de cobaia nesse mundo, na verdade, sempre foi assim, né? Eu acho que o mundo ele vive em constante evolução, é, mas em alguns momentos, né, como esse que a gente está vivendo agora, eu acho que a gente é obrigado a sair desse piloto automático que a gente vive. Sim. E quando ela falou, por exemplo, eu fui buscar um esporte, fui fazer uma atividade física, largar o celular e tal, eu acho que de fato é isso que a gente precisa fazer. Tudo à nossa volta estimula a gente a essa aceleração, a essa otimização, a fazer cada vez mais, a querer cada vez mais,
né, a economia ela se mantém disso, né, ela se mantém da nossa insatisfação e do nosso esforço. A moda ela se mantém disso, né, do desejo, da venda, dos volumes. Então, quanto mais as pessoas estiverem insatisfeitas, mais elas estiverem alienadas, desinformadas, mais elas vão aquecer a economia, mais elas vão fazer o mundo girar. Isso é muito triste, mas essa é uma constatação assim bem realista do que a gente vive. E em alguns momentos da história, que são registrados principalmente em grandes guerras, revoluções e pandemias, parece que a gente é meio que forçado, de fato, a parar e a olhar, né, para isso que a gente está vivendo. Então, muitas das coisas que a pandemia está apresentando para a gente são situações que já existiam antes, e que foram aceleradas por esse movimento, mas elas também foram aceleradas porque elas ganharam mais visibilidade de muitas pessoas que pararam para olhar algumas coisas que estavam acontecendo. Então, eu acho que é isso. E existem algumas urgências que já não davam mais para a gente postergar. E acredito também, André, que foi uma grande oportunidade para a humanidade de aprendizado. Eu acho que é meio que isso que você está falando. Tinham questões que já não davam mais para esperar, né? E foi, pelo menos para mim, pessoalmente, falando profissionalmente também, foi assim uma evolução, um grande aprendizado. Eu acho que nesses 2 anos eu aprendi o que eu não aprenderia num tempo normal, né? E se comparando, Também. seria ali 7 ou até 10 anos. Para mim foi, por um lado, muito bom. Sim, sim. Obviamente que ninguém gostaria de estar passando, né, por isso que a gente está passando, Ninguém, né? mas realmente é um momento que traz bastante aprendizado, né, porque tira a gente da zona de conforto, né, tira a gente do piloto automático. Quando eu falo zona de conforto, não é que a gente estivesse confortável, mas a gente estava agindo, né, sendo levado, né, por forças muito maiores do que a gente. Então, eu acho que sair desse lugar, né, ser obrigado, né, como quase todo mundo foi, a reinventar o seu trabalho, a sua carreira, a sua relação familiar, né, enfim, né, tudo, a sua visão de mundo, né, todas as coisas, né, assim, acho que foram poucas as pessoas que não tiveram impactos nas suas rotinas. Então, eu acho que isso traz para a gente a chance de um aprendizado muito grande. E, enfim, fico feliz que você tenha conseguido, que você esteja vendo isso. Eu também, muito, assim, muito, a cada dia mais. Pois é, tem uma frase que me marca muito, eu sempre repito isso para mim até durante o dia. Existem coisas muito importantes. Na verdade, tem muita coisa importante, mas o que é prioridade? E aí você vai, né, se livrando e eliminando, não, o que é prioridade para mim? Minha saúde mental. E aí você vai colocando ali e vai tentando passar por isso. E ó, ao longo do nosso bate-papo, a gente deu várias dicas aqui de leitura, mas eu quero recapitular e vou pedir para a produção, tá, André? Colocar as fotos dos livros. O primeiro que a gente falou aqui foi Como Salvar o Futuro, que aí dá para comprar online, né? Isso, André? Ele está chegando pelo Brasil, né? Tem vários sites de várias lojas que vale comprar a livraria. Provavelmente em algum momento vai chegar nas livrarias daí também, mas acho que tudo está mais complicado, né, nesse momento para o que Sim. é físico e a gente está voltando mais para o virtual. Os outros, que já são mais antigos, né, não são lançamento, é mais provável que tenha nas livrarias. Tá aí. Então, primeira dica, Como Salvar o Mundo. A outra, A Moda Imita a Vida. Coloca aí na tela. Nesse, vamos falar um pouquinho, porque é um dos seus best-sellers também, né? Isso, É uma dica de leitura maravilhosa. Mas qual que é... exatamente. Todos os títulos são muito instigantes, mas qual que é o grande lance desse livro? Então, A Moda Imita a Vida foi meu primeiro livro, de fato, assim, ele até hoje está entre um dos 3 livros de moda mais vendido e é o livro de negócio de moda mais vendido do Brasil, mas ele não é um livro só sobre moda, ou não é um livro só sobre negócio, ele é um livro que fala muito sobre a construção da nossa identidade, sobre a nossa essência, o nosso olhar para o mundo, e ele fala também, em paralelo, sobre a construção de uma marca. E o nome é A Moda Imita a Vida porque ele parte do princípio de que uma marca, né, se constrói a partir
enfim, do nascimento de uma essência, de uma verdade, de forma muito orgânica, como acontece com a nossa vida também, né? Assim, a gente nasce e a gente não vai se desfazendo, a gente nasce e a gente vai se formando, e uma marca também. E algo muito legal que aconteceu recentemente é que muitas pessoas também resgataram esse livro e têm tirado muitos aprendizados dele para a construção de marcas pessoais. Então, ele também Legal. serve muito para isso. A gente, eu acho que hoje também vive esse momento. Inclusive, me cabe até uma pergunta. A gente tem visto os consumidores mais atentos e até mais exigentes. E me parece assim uma tendência de algumas marcas quererem implementar alguns selos, como você é PhD nesse assunto, como de sustentabilidade, vegano, produtos veganos. É muito perigoso você forjar aquilo que você não é. Eu acho que esse livro ele vai falar justamente disso, de ser genuíno na formação, na essência e na criação da marca, né? Mas é preciso ficar Super, atento para quem é dono de realmente ter esses valores bem verdadeiros, né, André? super, com certeza. E esse livro ele traz exatamente essa visão, assim, da gente se construir a partir dessa nossa verdade, seja como marcas ou como pessoas mesmo, como seres humanos. Muito bacana. Ó, e aí, dando sequência, tem Viva o Fim, que tá aí, vale muito a pena. Inclusive, a leitura é rápida, super gostosa. Tá aí, Sim, ó. E os tons também vai ficar lindo, assim, na sua prateleira, sabe? Da sim, biblioteca. sim. E E nas fotos também fica lindo, você tá vendo, né? Nas fotos fica lindo. fica lindo. E o Moda com propósito. Desses filhos, você tem um preferidinho? Ou seria chato falar? Ah, não, então, como eu falei, eu gosto muito do Vivo o Fim, como eu disse, né? Porque eu acho que ele marcou um pouco dessa minha transição da moda Aham. para esse universo maior e mais amplo, né? Que você reparou bem. E é um livro assim que eu acho ele realmente bem importante para esse momento que a gente está vivendo hoje. E agora o Vivo o Fim, obviamente, né? O Vivo o Fim, desculpa, ou Como Salvar o Futuro, que é esse que eu acabei de lançar também. Acho que sempre dá esse gostinho do que é novo, né? Do que a gente do que é mais recente e tal. Eu estou curtindo bastante ele, estou curtindo bastante também a recepção das pessoas, o feedback, as respostas, está sendo bem interessante. Muito legal. A gente já está chegando quase no finalzinho do nosso bate-papo e eu queria que você deixasse uma mensagem. A gente tem ouvido falar muito em marca pessoal, né? Deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que têm esse sonho, mas não essa obrigação. Você não pode fazer nada por modismos ou tendências, né? Como ele já falou aqui, tem que ser genuíno. Mas se você realmente tem esse sonho, para aquelas pessoas que têm esse sonho, qual a dica que você daria? Olha, é, eu tenho pensado muito sobre isso, eu tenho visto cada vez mais pessoas querendo entrar nessa área, né, de influência, de trabalhar como influenciador, como criador de conteúdo e tal. E aí, primeiro, eu acho importante falar que uma marca pessoal não é exclusiva só para pessoas que trabalham com influência, com produção de conteúdo. Sim. Todo mundo tem uma marca pessoal, todo mundo é visto pelas outras pessoas de determinada forma. Qualquer profissional que tenha vontade de ter relevância na sua área pode trabalhar a sua marca pessoal, mas é muito importante que sejam os influenciadores, os produtores de conteúdo ou os profissionais de outras áreas entendam que a nossa marca pessoal não é só aquilo que a gente posta e compartilha na internet. É aquilo que a gente faz na nossa vida, é aquilo que a gente faz no mundo real, é aquilo que a gente deixa para as pessoas, é aquilo que a gente compartilha com o mundo, é o nosso legado, né? É aquilo que as pessoas vão lembrar da gente mesmo depois quando a gente não estiver mais aqui. Então, antes de pensar o que você vai postar, o que você vai fazer, como você vai se comunicar, pensar por que você está fazendo isso tudo, né? Assim, qual que de fato é a sua marca, né? Assim, a marca que você quer deixar no mundo. Fantástico. Se você quer ter uma vida com propósito, o André te ajuda através desses livros e através também da rede social dele. Coloca aí na tela, é @carvalhando. Segue por lá, Isso. lê, reflete, comenta. Eu tenho me identificado muito. Além disso, você também é colunista, né, na Carta Capital.
Isso, escrevo para a Carta Capital, para a MIT Technology Review, que é uma revista que fala sobre tecnologia, gringa, e, enfim, também colaboro algumas vezes com alguns outros veículos. Tenho bastante prazer de escrever, assim, escrever de fato hoje é a minha grande vontade. Legal. Então, vira e mexe, eu estou aí dando pinta também em alguns outros lugares. E compartilho, comunico, sempre anuncio tudo ali pelo meu Instagram. Tem É lá os realmente o melhor lugar para ficar podcasts, ligado. os podcasts Exatamente, também. podcast, toda semana num podcast, em algum lugar. E é ali no Instagram onde eu divulgo, eu comento tudo. Ah, gratidão, viu? Foi um prazerzão ter esse momento aqui junto com você, viu, gente? Foi uma aula, assim, maravilhosa. Compartilha depois, esse bate-papo vai estar também disponível no nosso blog, no meionorte.com/programas/chega mais. É o tipo de conteúdo que vale, sim, você compartilhar nos seus grupos, mandar a setinha depois do link para aquele seu amigo, aquela sua amiga, tá bom, André? Um beijo para você, muito É obrigada. isso. Um beijo, obrigado a todos. Boa noite. Boa Até mais. noite, a gente que agradece. Olha só que